Olá, galera, voltamos aqui. Vamos falar um pouco mais da lixeira. Veja, alguns alunos me perguntam, professor, se o arquivo não estiver na lixeira, professor, tem como eu recuperar esse arquivo? Aí a resposta é depende. Se não estiver na lixeira, pelo Windows, fica meio complicado você recuperar esse arquivo, porque a recuperação é quando o arquivo está na lixeira. Se ele não estiver na lixeira, você pode tentar recuperar esses arquivos através de ferramentas de recuperação de disco. Então a polícia, claro, consegue fazer isso. E aqui eu só estou trazendo um comentário porque o curso é específico, focado na atribuição da polícia, não é reaproveitamento de outros cursos nem nada. A gente está gravando aqui específico para a Polícia Civil. Então eu quero te falar o seguinte, que tem como recuperar o arquivo mesmo que ele não esteja na lixeira. Na lixeira é uma forma pelo Windows. Fora do Windows tem como usar ferramentas de recuperação de disco, porque acontece isso aí. Bota aí na tela. Veja, quando você tem um HD aqui, o HD ele é formado por trilhas, e essas trilhas separadas em pedaços, e esses pedaços são chamados de setores, né? Então, toda vez que você salva um arquivo no disco, toda vez que você manda salvar um arquivo no disco, esse arquivo vai ser alocado na estrutura do disco, ele vai ser salvo aqui, beleza? Imagine que esse arquivo ficou bem aqui. E ao mesmo tempo que ele é gravado na estrutura do disco, na estrutura física do disco, ele também é gravado em uma tabela. Essa tabela, ela já não é uma estrutura física do disco, essa tabela é uma tabela de alocação de arquivos. É uma tabela para gerenciar os arquivos alocados. Essa tabela, ela é do sistema, ela é lógica, é uma tabela lógica. Lógica, tá? Estrutura física do disco e estrutura lógica. Então, quando você salva esse arquivo aqui no disco, vamos dizer que isso aqui é o setor de número 1, ele vai escrever aqui, ó, vamos botar aqui, que esse aqui é o arquivo texto. Ele vai escrever aqui, ó, o arquivo texto, né? Tá no setor 1 do disco. Então, ele grava na estrutura física e grava na estrutura lógica para organizar. Porque na hora que ele for ler, ele vai consultar a tabela aqui e vai saber qual é o setor que está aquele arquivo. É uma forma de organização. É a mesma coisa de você chegar numa biblioteca, tá lá cheio de livro, aí você chega lá na mulher do atendimento, ela fala, ó, tá na gaveta tal, tá na linha tal da estante, na estante de número 3, é uma forma de organizar, né? Então o sistema faz isso, armazena na estrutura física e armazena também na tabela para fazer um controle. Aí o que acontece? Quando você exclui o arquivo, quando você deleta o arquivo, o que acontece? Quando você deleta o arquivo, ele sai daqui, da estrutura lógica. O sistema fica dizendo para você que está espaço vago no disco. Mas, na verdade, ele só exclui da estrutura lógica. Ele não exclui da estrutura física quando você dá um delete. Por isso que é tão rápido para excluir. Para gravar no disco, demora. Quando você salva um arquivo no disco, demora um pouquinho para gravar. Mas para deletar é assim, ó, rapidão. Como é que é? Rapidão. Porque gravar na estrutura demora. Então, o que o sistema pensa? Porra, se toda vez que for gravar e for excluir demorar, é complicado. Então vamos deixar só a gravação na estrutura física. Quando alguém excluir, der um delete, a gente só tira da tabela. Só tira da organização do sistema, só da tabela. Não tira da estrutura física por questão de desempenho, para ser mais rápido. Só que aí o arquivo fica lá no disco. Bota aí, ó, o arquivo foi excluído da tabela, mas não foi excluído do disco. Aí o que vai acontecer? O sistema está acusando para você que o disco não tem mais aquele arquivo. Mas se você chegar com a ferramenta de recuperação de disco, ele vai conseguir recuperar esse disco aqui. Só tem uma forma de não recuperar. Quando o arquivo for sobrescrito. Vamos imaginar em um dia qualquer, nós estamos aqui e geramos um novo arquivo chamado de Léo. E aí ele gravou na estrutura física do disco e na tabela. Quando ele jogou na estrutura física, por acaso, aleatoriamente, porque isso não vai acontecer toda hora, ele jogou exatamente em cima do outro arquivo. Jogou o Léo bem aqui, ó, no setor 1. Aí, depois de sobrescrito aquela informação, aí já não tem como recuperar. Então, qual é a informação relevante? Tem como recuperar arquivos que não estão na lixeira, que já foram excluídos definitivamente?
Tem, com ferramentas de recuperação de disco. Quando é que não tem como recuperar? Se o arquivo da estrutura física do disco já foi substituído por outro, aí não tem como recuperar. Gostaram aí? Bota na tela, vamos continuar? Vamos lá. A questão de número 7. Vamos lá. O registro do Windows é um arquivo do sistema. Até aí tá tudo bem, ó. O registro do Windows, ele é um arquivo do sistema. Ele é uma espécie de banco de dados do sistema. É um banco de dados para usuários mais avançados, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, no qual são guardados todos os usuários dos aplicativos para controle de nível de acesso aos respectivos dados. Veja, o registro do Windows ele pode ser tratado como um banco de dados, né? Um arquivo também pode ser tratado, não tem problema, e ele é uma parte do sistema muito importante para o funcionamento do sistema, né? É como se fosse a caixa preta do sistema, tudo do sistema está dentro do banco de dados. Instalou o programa, tem essas informações da instalação desse programa no registro do Windows. Você removeu o programa, fica também essa informação. Criou uma conta de usuário, fica a informação dessa criação de conta de usuário, tá? Dentro do registro do Windows. Fica tudo dentro do registro do Windows, a aparência do Windows, tudo relacionado ao Windows fica no registro. Então o registro do Windows é uma espécie de banco de dados que traz todas as informações do sistema. E aí só quem trabalha no registro do Windows são usuários avançados. O usuário mais básico, quando ele quer configurar alguma coisa, ele vai no painel de controle. O usuário mais avançado, se ele não consegue fazer algo no painel de controle, que é a opção disponível para todo mundo, ele procura o registro do Windows. E aí, para abrir o registro do Windows, é só você vir aqui, ó. Você vem aqui no inicial e digita regedit.exe. Aí você dá um Enter. Aí ele vai abrir o registro do Windows, ó. Olha lá, editor de registro do Windows. Você não viu aí porque não apareceu para você, mas vai aparecer agora. Então ele mostra o registro do Windows aqui, né? Ele demorou um pouquinho para abrir aqui o editor de registro. Tá vendo aí? Agora apareceu? Nem aparece aí, né? Nem aparece. Mas quando eu digitei regedit, apareceu isso aqui, ó, um registro do Windows. Olha aí. E dentro do registro do Windows, né, que está na pasta System32 do Windows, essa pasta é muito importante no Windows, os registros aparecem aí. Dentro do registro do Windows, nós temos 5 arquivos que traz todas as configurações do Windows. Ó. As configurações de software, configurações do sistema, segurança do sistema, os padrões do sistema, enfim, várias informações do sistema aqui em 5 arquivos, tudo bem? E dentro desses 5 arquivos, nós vamos encontrar chaves. E essas chaves aqui, ó, key, são chaves para alterar essas configurações. Então vamos lá, gente, presta atenção. O concurso da Polícia Civil não vai vir com questões fáceis. Por isso eu coloco questões um pouco mais difíceis, vou comentando uma coisa ou outra. Veja, primeira coisa, o que é registro do Windows? É uma parte do sistema Windows que guarda todas as configurações feitas no sistema. Configurações sobre segurança, configurações sobre os aplicativos instalados, configurações diversas. É para o usuário básico ou para o usuário avançado? Não, só para o usuário avançado que sabe mexer com esses registros. Professor, e se eu for configurar ali no registro do Windows, lá no regedit? Se eu for configurar, as configurações partem a partir das chaves do registro. Botem na tela. As chaves do registro são essas aqui, ó. Aí você pega esse arquivo aqui e faz as alterações devidas. Por isso que é só para usuário avançado, tudo bem? Então veja aqui, olha, veja bem. Presta atenção. Aqui tá aí, ó, as chaves. Essa chave aqui, ó, não precisa lembrar dessa chave. Isso aqui é só uma questão de didática, tá? Para vocês entenderem. Mas cada chave, ó, mexe com alguma coisa, ó. Essa chave, ó, ela só é para compatibilidade do sistema com sistemas anteriores. Essa chave trabalha com configurações do usuário logado no sistema. Quando o usuário loga, fica informações aqui dentro do registro do Windows. Inclusive, é muito bom para investigações criminais. Aí nós temos aqui, ó, a chave mais importante do registro, porque guarda as informações do sistema operacional, como, por exemplo, a sua interface gráfica. Olha aqui, usuários, guarda as configurações de aparência dos usuários
e configurações efetuadas pelo usuário, como papel de parede, protetor de tela, e tá tudo aqui, ó. Essas chaves é que mudam todas as configurações do Windows, tá? As configurações de registro do Windows. Agora, por que a questão está errada então? Veja, o registro do Windows é um arquivo, beleza, é um banco de dados, pode ser entendido como um arquivo também, não é o erro aí, no qual são guardados todos os usuários dos aplicativos. Tá, beleza, não tem problema, guardados os usuários. Agora esse final aqui está errado. Para controle de nível de acesso aos respectivos dados. Quem faz o controle de nível de acesso, gente, não é o registro do Windows. E também aqui, quando ele fala, são guardados todos os usuários dos aplicativos, ficou muito complicado. Não são todos os usuários dos aplicativos, são todos os usuários do sistema. Então aqui já estaria errado, né? Não ficou muito legal. E quando ele fala que é para o controle de nível de usuário, quem faz o controle de nível de usuário no Windows é o WAC, tá? O WAC que faz o controle de nível de acesso a dados no usuário. O que é o WAC que cai na prova? Controle de acesso de usuário. Controle de acesso de usuário. O WAC é que dá essas mensagens aqui, ó. Controle de conta de usuário, controle de acesso à conta de usuário. É ele que dá essas mensagens, ó. Deseja permitir que o programa faça as alterações? Né? Por quê? Porque eu pedi para entrar no editor de registro, aí ele está falando, você tem certeza que você pode alterar entrar nesse registro por ser tão importante? Então isso é o registro do Windows. Como é que eu entrei no registro do Windows? regedit.exe, beleza? Vamos lá para a questão de número 8. No ambiente Windows, os ícones de atalho facilitam o acesso a determinados locais de rede, arquivos ou endereços, os quais são salvos na área de transferência. Veja, no Windows, os ícones de atalho facilitam o acesso a determinados locais de rede, beleza, arquivos ou endereços, beleza, os quais são salvos na área de... não é área de transferência, é área de trabalho. Veja, a questão está errada, só o finalzinho. Só o finalzinho, na área de trabalho. Na área de trabalho, não na área de transferência. Área de trabalho, tá bom? A área de transferência é aquele local que armazena os arquivos copiados ou recortados. Copiou, recortou, vai para a área de transferência. Aí você cola da área de transferência. A área de trabalho é aquela área que a gente já conhece, e quando nós temos um atalho na área de trabalho, ele tem esse desenho. E uma coisa muito importante, atalhos, eles podem ser chamados nas provas atuais de links. Presta atenção na escrita, links. Sempre que falar links é o mesmo que atalho dentro do Windows. É porque é uma expressão no Windows 10. É uma expressão do Windows 10, essa opção links. Então, sempre que falar link, é o mesmo que atalho. E ele tem esse ícone quando ele está na área de trabalho. Então, você pode ter um ícone para um arquivo? Pode. Pode ter um ícone para um programa? Pode. Pode ter um ícone para um endereço de uma página? Pode também. Se você estiver numa página, você pode criar um atalho na área de trabalho para aquela página. Como, professor? Assim, ó. Eu vou abrir aqui o Internet Explorer. Eu gosto de mostrar na prática porque fica bom para vocês depois visualizarem. Ó, estou aqui no Google e quero criar um link para a área de trabalho, para essa página, para esse endereço aqui. Se eu quero criar um link para a área de trabalho, o que é um link mesmo? Atalho. Eu vou no menu Arquivo, aí vai ter aqui, quer ver? Ó? Vamos lá. Enviar atalho para a área de trabalho. Ó. Eu vou criar um atalho para o Google, enviar atalho para a área de trabalho. Sim, já está lá na área de trabalho, ó, o arquivo aqui, né, o atalho, o link, tá vendo? Ó, o link, o atalho para o Google já está aqui. Então ele fala lá na questão sobre isso, ó, ele fala que podem ser atalhos para arquivos, para endereços e para locais de rede. Quando tiver um atalho para local de rede, ele vai ficar um atalho assim, ó. Olha aí, isso aqui é um atalho para o local de rede, ó. Tá vendo? Isso é um atalho para algum computador na rede. Como é que criaram esse atalho aqui para algum computador da rede? Eles usaram essa opção aqui de mapeamento de rede. Quando falar mapear rede, gente, mapear rede é criar atalho para algum computador da rede. Ó. Criar atalho para
algum computador da rede, algum PC da rede. Então aqui a gente pode ter atalho. Quando falar mapeamento de rede na prova, já sabe. O que é mapeamento? Mapeamento de rede, quando eu clicar lá, ele pergunta, você quer fazer um mapeamento para qual computador? E quer colocar qual letra nesse mapeamento? Aí quando você coloca uma letra, ele pega aquele computador e representa aquele computador em locais de rede. Isso aqui é um atalho. Isso aqui foi usado através do mapeamento de rede. Mapeamento de rede é para criar atalho. Atalhos para aquele computador da rede. Tudo bem? Vamos aqui. Questão 9. Windows e Linux são exemplos de sistemas operacionais de núcleo monolítico. Ou seja, o núcleo monolítico quer dizer um núcleo só. Um núcleo, fazendo as tarefas, tudo bem? E a gente fez o desenho. Olha aqui, nós fizemos no início da aula hardware. Aí eu falei que o sistema tem um kernel. Tanto o Windows quanto o Linux tem esse kernel. Aí falei que o sistema tem um shell também, né? Um shell que é o interpretador de comandos. Vamos lá, o shell aqui é o interpretador de comandos. Aí eu falei que tem uma tela preta aqui, um comando para comandos textuais, né? Pode ser chamado de console, terminal, prompt. E aqui o GUI, que é a interface gráfica. E logo você, usuário, está aqui. Então, é um núcleo só mesmo, é um núcleo só. Só um núcleo, só um núcleo, só um kernel. O Windows e Linux são exemplos de sistemas operacionais núcleo monolítico, em que o único processo executa as principais funções. Quem é o único processo? O kernel. O kernel é o único processo, então a questão está correta. Perfeita a questão. Agora você já sabe, se cair na prova, o Windows é um sistema operacional de núcleo monolítico. Marque verdadeiro. Questão 10. No Windows, utilizando o Windows 8, executou o procedimento adequado para compactar 8 arquivos, com extensões e identificadores de diversos tipos de aplicativos, em um único arquivo com extensão zip. Um dos 8 arquivos, denominado aula.pptx, estava aberto durante o procedimento de compactação. E aí ele quer saber o que aconteceu. Vamos lá. Compactação de arquivos. O que é compactar arquivos? É você pegar arquivos que eram grandes, né, que ocupavam muito espaço no disco e diminuir essa ocupação, que eles sejam menores, compactados na hora de serem armazenados. Eles vão ocupar menor espaço no disco. Isso é um arquivo compactado. Beleza, eu sei que vocês sabem sobre isso. Agora, a dúvida que a questão gera é o seguinte: quando você vai compactar arquivos, e se esse arquivo estiver aberto, ele compacta ou não? Essa é a pergunta que a questão quer de vocês. Então vamos lá. Eu vou mostrar 2 casos importantes aqui a respeito dessa questão que vocês não podem falhar. Ó, esse arquivo aqui é o texto exemplo do Word. Ó. Eu vou dar 2 cliques nele, esse arquivo vai abrir. Tá vendo aí? Ó? Esse arquivo abriu na tela. Tá vendo aí? Então, esse arquivo está aberto, esse arquivo texto exemplo. A pergunta que a questão quer é o seguinte: eu consigo compactar esse arquivo mesmo ele aberto? Esse é o questionamento da questão. Mesmo aberto eu consigo compactar? Eu vou te falar uma coisa. Se você selecionar esse arquivo e mandar um delete nele, ó, e tentar excluir esse arquivo, ele vai falar, ó, a ação não pode ser concluída porque este arquivo está aberto. Então, uma coisa você já tirou aqui da minha explicação. Se você tem um arquivo aberto, você não pode excluir esse arquivo. Quando eu fechar o arquivo, aí eu consigo excluir. E aí a outra pergunta é, beleza, professor, excluir tudo bem. E compactar? Compactar ele deixa. Copiar ele deixa, excluir ele não deixa, porque a exclusão precisa que o arquivo esteja fechado. A compactação não. Você pode compactar mesmo o arquivo estando aberto. Se eu clicar aqui com o botão direito, olha lá, ó, botão direito do mouse, aí vai ter aqui, ó, enviar para a pasta compactada do Windows. Pronto, tá aí, ó. Texto exemplo compactado, já está aqui compactado. Então o que eu quero que você lembre? Vamos lá. Eu trouxe algumas informações relevantes para vocês. Quando o arquivo está aberto, ele não pode ser excluído, mas compactado pode. Então os arquivos não terão sido compactados, pois só arquivos com a mesma extensão podem ser compactados. Nada a ver. Todos os 8 arquivos terão sido compactados. 8 e o outro, ó, um dos 8 arquivos denominado aula estava aberto durante o procedimento. Todos os 8 arquivos terão sido compactados? Todos os 8 arquivos terão sido compactados, com exceção do arquivo aula? Não. Todos os arquivos serão compactados. Esse aqui está falso.
O arquivo zip terá sido gerado, mas não conterá nenhum arquivo compactado. O arquivo aula não terá sido compactado, pois a compactação em zip restringe-se a arquivo de texto. Nada a ver. Então a resposta é a letra B. Agora, outra coisa que eu quero que vocês lembrem, outra coisa, é essa pergunta aqui. O Windows tem compactador nativo? Olha a pergunta. O Windows tem compactador nativo? É a pergunta. Aí você fala, sim, professor, tem compactador nativo, tem um aplicativo de compactação nativo. Beleza. Qual é o nome dele? Ele tem mesmo, realmente ele tem um compactador nativo. Qual é o nome desse aplicativo? Qual é o nome dessa ferramenta? Aí você fala, professor, é o WinZip. Professor, é o WinRAR. Não. O WinZip, olha aqui, gente. O WinZip e o WinRAR são compactadores, mas eles não fazem parte do Windows, tá? Vocês têm que baixar esses programas, eles são gratuitos, mas você tem que baixar. Então o WinZip e o WinRAR não são nativos do Windows. O WinZip que gera arquivos com a extensão zip e o WinRAR que gera arquivos compactados com a extensão RAR. Tanto o zip quanto o RAR são arquivos compactados, mas eles não são nativos do Windows. Qual é o nome? O nome da ferramenta do Windows que compacta arquivos é pasta compactada. Pasta compactada. E aí é importante que você lembre o seguinte, o Windows, essa pasta compactada, quando ela gera um arquivo compactado, então vamos imaginar que aqui é o arquivo texto.cdr, um arquivo pesado. Quando você compacta, vai virar um arquivo compactado, texto, e aí vai vir a extensão. No caso do WinZip, a extensão é zip. No caso do WinRAR, a extensão é RAR. E no caso do Windows, no Windows usa também a extensão zip. Ele não vem com um programa WinZip. Ele não vem instalado WinZip no Windows, ele não é nativo do Windows. Mas o pasta compactada, ele compacta também com a extensão zip. Então vale encontrar o que aqui na definição? Veja, vai cair uma questão assim, todos os arquivos compactados podem ser abertos pelo Windows nativamente. Falso. Por que falso, professor? Se o arquivo tiver o formato zip, ele pode ser aberto pelo Windows. Agora, se ele não tem o formato zip, é difícil de você abrir pelo Windows, a não ser que você instale o programa. Por exemplo, uma vez eu mandei um arquivo para uma gráfica e eu mandei ele zipado, compactado em WinRAR, né? Então ele gerou um arquivo assim, gráfica.rar. E aí o menino que trabalhava na gráfica falou, Léo Matos, eu não consigo abrir esse arquivo aqui no Windows. Aí eu falei, tu tem o WinRAR instalado aí? Aí ele falou, não. Aí eu falei, desse jeito você não vai abrir mesmo não. Instala o WinRAR para você abrir arquivos com extensão RAR. Porque o zip, a extensão zip o Windows entende, mas a extensão RAR ele não entende. Aí ele, rapaz, bom demais, professor. Aí foi, instalou lá e abriu o arquivo. Então bota aí na tela, o Windows tem compactador nativo? Sim. Qual é o nome dele? Pasta compactada. E ele gera qual tipo de arquivo? Zip. RAR ele gera? Não. Ele é compatível com RAR? Ele abre arquivos RAR? Não. Só se você tiver um WinRAR, tá? Então isso é informação relevante para quem for escrivão, porque vai trabalhar com isso no dia a dia. E se vai trabalhar com isso no dia a dia, cai. Bora lá. Questão 11. Os interpretadores de comando, que a gente conheceu como Shell, e as interfaces gráficas, GUI, são partes internas dos núcleos dos sistemas operacionais? Aí tá errado, meu amigo. O núcleo é separado, não tem nenhuma parte de interpretador dentro do núcleo, né? O Shell é separado, a interface gráfica é separada, o núcleo tem nada a ver com Shell e não tem nada a ver com interface gráfica. O núcleo é o kernel, tudo bem? E a questão de número 12 fala assim, no Windows 8, os nomes de arquivos podem conter qualquer caractere do idioma português, exceto o tio e o acento grave e o acento circunflexo. Veja, o Windows aceita até 260 caracteres
em nomes de arquivos e pastas. Até 260 caracteres em nomes de arquivos e pastas. Mas existem alguns que são proibidos, que são aqueles tipos de caracteres que você não pode colocar no Windows. Barra contra barra, asterisco, interrogação, menor, maior, pipe, aspas, e deixa eu lembrar mais um aqui, e o dois pontos. Essas extensões aqui que eu coloquei, ó, extensões não, esses caracteres que eu coloquei, barra contra barra, asterisco, interrogação, menor, maior, pipe, que é essa barra em pé, aspas e dois pontos são proibidos. Você não pode usar esses caracteres no Windows com nome de arquivos, porque eles são reservados para outra finalidade. Então, quando ele coloca aqui no Windows 8, os nomes de arquivos podem conter qualquer caractere do idioma português, exceto esses aqui, tá errado. Ele não aceita qualquer caractere. Esses ali que eu coloquei são proibidos. E esses aqui ele aceita, ó, tio, acento no nome do arquivo, ele aceita. Ele não aceita esses aqui que eu coloquei. Então esse item aqui tá errado. Beleza? Então finalizamos mais um bloco aqui de exercícios comentados do CESP, focado no concurso da Polícia Civil, né? Focado assim é bacana porque a gente realmente vai no ponto correto, naquilo que realmente vai cair na prova. E aí daqui a pouco a gente volta.